eu sou Sara Tolli e hoje aqui no simpósio vamos conversar com a professora Cristina Pessequilo. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia, Sara. E a professora que é professora da Unifesp, professora da Unesp, que coordena o curso de Relações Internacionais na Unifesp, professora de pós-graduação em Ciências Sociais na Unesp e participou ontem do nosso simpósio na mesa de política externa, que aliás foi bastante interessante. Professora, você poderia falar um pouco sobre a mesa de ontem e qual é a sua percepção em relação ao Santiago Dantas e a própria produção acadêmica, o peso da produção acadêmica do Santiago Dantas hoje? A importância do programa Santiago Dantas é extremamente grande hoje no cenário das relações internacionais do Brasil. Foi um programa pioneiro, que agora completa a sua primeira década, nós temos cursos de mestrado e doutorado, e a contribuição tem sido efetiva, tanto no que se refere ao adensamento da formação de recursos humanos, ou seja, excelentes profissionais que estão chegando ao mercado, e não só para atuar na área acadêmica, mas em todas as áreas que implicam o conhecimento sobre as relações internacionais, mas também na produção de livros, na produção de textos e artigos. Então, de fato, foi um marco para as relações internacionais no Brasil. E o mais importante, continua sendo, né? Eu acho que quando você chega a 10 anos, o desafio agora é tentar mesmo se superar. E as mesas que estão ocorrendo aqui durante o simpósio, tanto as que apresentaram essa evolução do Santiago, como as de discussão temática, incluindo a de que participei sobre novas questões da política externa brasileira, somente refletem a possibilidade hoje de termos esse debate em alto nível no Brasil e focalizado aqui nesse evento extremamente importante também. É verdade. E por falar então da mesa de ontem, eu me recordo que a senhora chamou a atenção para um ponto bastante importante, que é a relação do Brasil com os Estados Unidos e como a academia entende a relação com os Estados Unidos. E eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa ideia. Sim, tanto a academia quanto a sociedade brasileira tem uma relação com os Estados Unidos que ela pode ser definida em termos bipolares, né? O que isso significa? Você tem avaliações muitas vezes que são de desejo de alinhamento aos Estados Unidos, outros são de plena autonomia e muitas vezes nós não compreendemos os Estados Unidos adequadamente. Então, o que é preciso a gente fazer hoje? Como os Estados Unidos são um país estruturalmente importante para a política externa brasileira, é preciso que a gente se descole desse padrão até bipolar, esquizofrênico que a gente tem de pensar Estados Unidos e pense esse país como um parceiro importante do Brasil, mas tentando entender de que maneira ele funciona, por que ele é importante para o Brasil. Então, até a mesa, né, essa mesa que a gente estava participando, era uma mesa chamada Novas Questões da Política Externa Brasileira. E, no caso, a questão norte-americana ela não é uma questão propriamente nova, né, é o que eu defini como uma nova velha questão. Então, por mais que a gente tente avançar em outros temas, ou a gente resolve o estudo sobre os Estados Unidos, ou a gente vai continuar tendo um pensamento em relações internacionais que muitas vezes esbarra na presença da ideologização do debate e da não compreensão daquele que é ainda politicamente um dos nossos parceiros mais importantes e comercialmente, economicamente tem perdido espaço para a China. Então a gente precisa entender os Estados Unidos como eles são, não como a gente gostaria e esperaria que eles fossem. Sim, e ao mesmo tempo a academia, a professora nota uma dissociação entre o pensamento acadêmico no sentido dos Estados Unidos e a política atual, externa brasileira atual do governo Lula, por exemplo, a forma de lidar com os Estados Unidos, ela não é necessariamente essa forma de encarar os Estados Unidos a partir dessa ideologização. Não, eu acho que a forma como a relação bilateral com os Estados Unidos foi tratada no governo Lula, para mim ela foi extremamente positiva. O Brasil ela se colocou numa posição que é a posição que o Brasil ocupa e merece ocupar no sistema internacional, que é uma posição de potência regional. O que acontece, aí eu diria que não é só na academia, mas também em meios de comunicação do Brasil, setores sociais, é que existe esse processo que eu mencionei de ideologização. Ou seja, você tem a ideia de que ou você está a favor ou contra os Estados Unidos, e isso é maniqueísmo, né? Isso é não pensar a relação
de uma forma de relação de potências. O Brasil hoje é uma potência, ele não pode se desmerecer diante dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que a sociedade brasileira ela é dividida sobre a questão, né? Sobre como lidar com os Estados Unidos, sobre de que maneira ver os Estados Unidos. E essa divisão, por ser uma divisão social, ela se dissemina para todos os níveis do pensamento. Para o pensamento político, para o pensamento econômico e, obviamente, também para o pensamento acadêmico. Interessantíssimo. Muito obrigada, professora. Obrigado a vocês e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. E é isso aí.